13ª semana do tempo comum, segunda-feira, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O tema desse evangelho, evidentemente, deve ter já ficado aos nossos olhos: o seguimento de Cristo. É interessante observarmos a maneira como que esse seguimento recebe de Jesus os critérios para aqueles que querem seguir. Cada um tem uma natureza, cada um tem uma maneira de ser. O homem e a mulher nasceram para o bem, nasceram para seguir a santidade. É a comparação que Jesus faz: raposas com tocas, pássaros com ninhos. Nós temos uma vocação natural, somos chamados antes de tudo à vida por Deus. Então, qualquer que seja a vocação que exerçamos na igreja, devemos ser defensores ferrenhos desta vida. Daí vamos entender e compreender por que a igreja, em todos os seus organismos, fala da questão pró-vida, contra a dimensão dessa barbárie que é o aborto, que é uma sexualidade desgovernada, às vezes, entre seus filhos, e orienta, educa como mestre. Então, a nossa condição é para a comunhão. O homem e a mulher foram criados um para o outro, para esta comunhão de santidade. Alguns homens, algumas mulheres, são chamados especificamente a radicalizarem a graça do batismo. Olha, se nós somos dotados por uma comunhão, homem e mulher, a vida consagrada, a vida daqueles que prestam serviço ao reino de Deus, torna-se um sinal das coisas eternas. É o Evangelho de Mateus que nos ensina isso, ainda no capítulo 6. No céu, ninguém recebe, ninguém se dá em casamento. Seremos como os anjos, ou seja, inteiramente voltados para o serviço de Deus. Nós somos então chamados por Deus a um profundo sentido da nossa vida, que é a santidade. Então, tanto sacerdotes, religiosas, casais, são chamados a serem santos. O seguimento é seguir a Cristo. A maneira, a forma é que cada um deve interpretar. Por isso, 2 discípulos, um é mestre da lei, o outro é um discípulo que tem seu pai para enterrar, vivencia a experiência da morte. Seguir a Jesus é seguir aquele que venceu a morte. Santo Anselmo, em uma das suas explicações deste evangelho, diz isso, que aquele que deveria ser seguido é aquele que tem o poder sobre a morte, não mais a dor do enlutamento, mas a certeza de que aquele que segue a Cristo, aquele que segue o seu amor, tem a certeza da ressurreição. Devemos nos perguntar: em que Cristo nos chamou a segui-lo? De que maneira? A forma, o chamamento para nós é o mesmo. A forma é a maneira como dedicamos a este chamamento. Então, que Deus possa abençoar a nossa vida, fazer com que os jovens, de maneira especial, compreendam essa graça do seguimento de Cristo. É preciso escutá-lo, é preciso ser discípulo dele. É preciso, às vezes, abandonar coisas que nos geram situações de morte para seguir de verdade o Cristo. Que Ele, na sua bondade, possa, então, revelar ao nosso coração este segmento, o segmento do discipulado, o segmento da cruz. E que Ele possa, então, nos dar a resposta que nós fazemos todos os dias à sua pergunta:
qual é a sua vontade, o que tu queres de nós, e que Ele possa abençoar sempre a nossa vida. Em louvor de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.